Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre processos reprodutivos em animais e plantas. Então, primeiro a gente tem que entender o que é reprodução. Reprodução é o processo em que indivíduos progenitores geram novos indivíduos semelhantes a eles, descendentes. Essa semelhança está relacionada com o material hereditário que passa de uma geração à geração seguinte. Então, a reprodução é quando indivíduos geram novos indivíduos, né, com características semelhantes a ele por causa desse material genético que é passado de geração em geração. A gente tem dois tipos de reprodução. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada envolve apenas um progenitor, a partir do qual são formados novos indivíduos, praticamente idênticos a ele. Na reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao progenitor. Então, na reprodução assexuada, só tem um indivíduo, né? E esse um indivíduo vai gerar novos indivíduos a partir dele. E como não tem um parceiro, né? Esse indivíduo ele não tem um parceiro, ele vai gerar indivíduos com o seu material genético. Então, os filhos, né? Vão ser idênticos. Por quê? Porque apenas um progenitor, apenas um vai gerar. Já na reprodução sexuada, envolve dois progenitores, um macho e uma fêmea. Ocorre a combinação do material genético dos progenitores, o que resulta no desenvolvimento de novas características nos descendentes. Esse tipo de reprodução acontece principalmente nos organismos pluricelulares. Então, na reprodução sexuada, vai ter um macho, uma fêmea, né? Eles vão cruzar, esse material genético dos dois vão combinar e eles vão gerar novos indivíduos, né? Esses indivíduos vão ter a característica idêntica ao progenitor? Não, né? Por quê? Porque vai ocorrer a combinação do material genético do macho e da fêmea. E a partir dessa combinação, né, vai gerar um novo indivíduo que não vai ser idêntico nem ao pai nem à mãe. Vão ter características diferentes. Agora, a gente vai falar sobre a reprodução dos animais. Nessa aula, a gente vai falar sobre a reprodução dos animais e das plantas. Agora, eu vou falar sobre a reprodução dos animais. Os animais podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Então, os animais eles podem se reproduzir de ambas as formas, de forma sexuada e assexuada. Mas, na maioria das vezes, os animais são capazes de se reproduzir sexuadamente. Então, só alguns animais que se reproduzem de forma assexuada. A maioria dos animais se reproduzem de forma sexuada. Nos machos, as gônadas são os testículos, responsável pela formação dos gametas masculinos, chamados espermatozoides. Então, nos homens, os gametas são os espermatozoides. Nas fêmeas, as gônadas são os ovários, no qual ocorre a formação dos gametas femininos, os óvulos. Então, gente, a gente tem um gameta feminino, que é o óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Na reprodução sexuada, o gameta feminino se une ao gameta masculino e forma um novo indivíduo. Agora a gente vai falar da reprodução dos animais, né? A gente falou que a reprodução dos animais pode ser assexuada e sexuada. A reprodução assexuada tem várias formas. Então, os animais eles podem sim se reproduzir de forma assexuada. E dentro da sexuada, essa reprodução pode ser por fragmentação ou regeneração, brotamento e gemulação. Então, vamos lá. O animal, ele se reproduzindo de forma assexuada por fragmentação. O que seria isso? Um novo indivíduo é formado por fragmentação a partir de um pedaço que se desprendeu acidentalmente do corpo de um indivíduo adulto. Ele ocorre em esponjas, plateumintos, planárias, equinodermos e estrela do mar. Então, a gente tem aqui um indivíduo, né, gente? Ele vai se fragmentar, né, a partir de um pedaço que pode ter ocorrido acidentalmente. E esse novo pedaço aqui vai formar novos indivíduos.
Então, é uma reprodução assexuada. Por que é assexuada? Porque um indivíduo só vai gerar novos indivíduos. Não vai ter um cruzamento de macho e fêmea. Por isso que a fragmentação é assexuada. É assexuada porque é um indivíduo e é por fragmentação. Por que é por fragmentação? Porque esse indivíduo aqui vai se fragmentar, né? E vai gerar novos indivíduos a partir desses fragmentos deles, certo? Então, o animal pode se reproduzir de forma assexuada por fragmentação. Um outro tipo de reprodução assexuada, brotamento. O que seria o brotamento? Formam-se no corpo de indivíduos adultos os brotos, que depois se desprendem e dão origem a novos indivíduos. Ocorrem em esponjas. Então, aqui, gente, a gente tem uma esponja do mar, né? Aqui vai gerar um broto. Esse broto vai se desprender dela e vai gerar um novo indivíduo. Então, uma reprodução assexuada, porque é só um indivíduo, né? Não tem cruzamento. Por brotamento, porque um broto vai surgir aqui e vai gerar um novo indivíduo. Um indivíduo o quê? Idêntico. Por que idêntico? Porque não teve macho e fêmea para cruzar o material genético. E tem um outro tipo de reprodução assexuada que os animais, a gente está falando dos animais agora, tem, que é a gemulação. Ocorre a formação de estruturas chamadas gêmulas, quando o ambiente está muito alterado. Dessa forma, quando o ambiente volta ao normal, elas se desenvolvem e formam novos seres vivos. Ocorrem em esponjas e selenterados. Então, na gemulação, vai ser quase parecido com o brotamento, mas na gemulação vai ocorrer a formação de estruturas chamadas gêmulas, né? Não vai ser um broto, vai ser uma estrutura chamada gêmula, que é formada internamente, né? Nessas esponjas, quando o ambiente está alterado. E quando o ambiente volta ao normal, elas formam novos seres vivos. Agora a gente vai falar sobre reprodução sexuada nos animais. Então, a reprodução sexuada, né, como a gente já viu, ocorre entre indivíduos de sexo diferentes. Ou seja, machos e fêmeas, que é o caso da maioria dos animais que conhecemos. Ela também pode ocorrer entre indivíduos que possuem os dois sexos, chamados hermafroditos. A minhoca é um exemplo de animal hermafrodito. Então, a minhoca tem dois sexos, né? Nela mesmo. Aí a reprodução sexuada nos animais. A fecundação. Encontro entre os gametas, né? Pode ocorrer em ambiente externo ou ambiente interno. Então, a gente tem uma fecundação interna, né? E uma fecundação externa aqui, né? Externa, no ambiente fora do corpo, e interna, né? Dentro do corpo mesmo. A gente tem essa fecundação, uma reprodução sexuada dos animais. Agora a gente vai falar sobre a reprodução das plantas. Como as plantas se reproduzem? Vocês já pensaram nisso? Como as plantas se reproduzem? A reprodução das plantas acontece de forma natural. E assim como todos os seres vivos, elas passam por ciclos de transformação. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. É importante compreender que as plantas se reproduzem de duas formas, sexuada e assexuada. Então, as plantas, elas também têm esses dois tipos de reprodução. Elas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Reprodução sexuada nas plantas. A reprodução sexuada acontece quando o gameta feminino une-se ao gameta masculino. O gameta nada mais é que as células reprodutivas das plantas. Então, as plantas, elas têm células reprodutivas, né? A maior parte das plantas possui um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, chamado androceu. Então, nas plantas, a estrutura reprodutiva masculina é chamada de androceu. E um conjunto de estruturas femininas, chamado gineceu. Então, gineceu é a estrutura feminina da planta. No androceu, encontramos o grão de pólen, que é onde estão as células reprodutivas masculinas dos vegetais. Já no gineceu está o ovário, que armazena os óvulos, e esses possuem as células reprodutivas femininas.
Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu, alcançando o óvulo, acontece a fecundação. Então, gente, o que vai acontecer? A planta, ela vai gerar o grão de pólen. Não sei se vocês já viram um grão de pólen saindo da planta, uma coisinha branquinha assim. E esse grão de pólen seria o quê? Seria a estrutura reprodutiva masculina. E aí, esse grão de pólen, ele vai entrar nessa parte feminina, que é o gineceu da planta, vai entrar no ovário e vai ocorrer a fecundação. Agora me fala, gente, como que acontece esse grão de pólen? Como que ele vai encontrar esse ovário? Como que vai acontecer? Então, gente, vamos lá. As abelhas, por exemplo, oferecem uma grande ajuda nesse tipo de reprodução, pois o pólen que fica no androceu é levado por elas para o gineceu, da mesma planta ou de plantas diferentes, permitindo assim a fecundação. Então, a abelhinha tá aqui, ó. Ela vai pegar esse grão de pólen de uma planta, né? O grão de pólen vai estar aqui, que é a parte masculina. Essa abelhinha vai em outra planta, vai chegar na parte feminina da planta e vai acabar deixando esse grão de pólen aqui e vai acontecer a fecundação, né? Por isso que os insetos, eles são tão importantes nessa parte, né? Porque eles ajudam, né, nessa reprodução das plantas. Outra forma que pode acontecer essa fecundação também é através do vento, né? E outros animais. O vento, ele pode levar esses grãos de pólen e fazer com que esses grãos de pólen cheguem em outras plantas. Reprodução assexuada. As plantas também se reproduzem de forma assexuada. Na reprodução assexuada, a planta não precisa de outro gameta para se reproduzir. Para esse tipo de reprodução, são retiradas partes da planta para se obter novas plantas, o que é conhecido como clone. Sendo assim, o que realmente é utilizado nesse tipo de reprodução é o material genético da planta. Então, a gente tem também nas plantas a reprodução assexuada, né? Onde a gente não precisa de gametas, não precisa dessa combinação, né? De grão de pólen indo até fecundar aqui. Na reprodução assexuada, não. A gente só retira um pedaço da planta e vai se obter uma nova planta. Por isso que é uma reprodução assexuada, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.